Então agora estamos de volta com a nossa aula, certo? Nossa segunda aula de hoje, da nossa terça-feira. E a nossa aula será de história, certo? E hoje em história nós estaremos iniciando a nossa lição número 6, certo? Terminamos a lição número 5, que foi sobre os escravos, certo? No Brasil, e também sobre o povo africano, certo? E também vimos alguns traços de suas culturas. E também vimos como os povos africanos resistiram bravamente, certo, à sua captura da forma que eles resistiram também para não serem trazidos à força para o Brasil. Então aprendemos sobre os povos africanos e como eles eram fortes também, certo? Não se deve focar apenas na parte ruim, achar que o povo africano era fraco. Não, pelo contrário, eles resistiram bravamente, certo? Mas então é isso, vamos iniciar a nossa lição número 6, certo? E a nossa lição número 6 está na página 303, certo? Então vamos lá, abra o livro na página 303, certo? Se você ainda não conseguiu abrir o livro na página 303, pause o vídeo e abra o livro na página 303. Então, agora que você está com o livro aberto, nós temos Brasil, a colônia portuguesa na América. Os portugueses exploraram as riquezas da terra. Vamos agora, faça a leitura junto comigo, certo? Logo após chegarem à nova terra, a qual denominaram Brasil, os portugueses a transformaram em sua colônia. Então, logo quando os portugueses chegaram aqui a essas terras, certo? Quando eles desceram primeiro na Bahia e começaram a explorar, certo? Eles colocaram um nome que foi Brasil, certo? E transformaram o Brasil em sua colônia. Então, você sabe o que significa colônia? Essa colônia aqui, que não é a colônia de cheiro que as pessoas passam, não é a colônia da Blossom, da Natura, da Avon, a colônia do mercado, não é essa. Esse tipo de colônia é quando um país se apropria de outra terra, certo? Diz que é sua e ali vai reger as leis daquele país, o país que dominou, certo? E pode ser até leis especiais para isso. E ele pode fazer o que quiser com aquelas terras, com os moradores e até mesmo explorar todo o seu potencial natural ou os seus habitantes, certo? Seu povo nativo. Então, até hoje existe colônia, certo? Não mais assim como países todos, mas algumas ilhas ainda são colônias, certo? De outros países. Ali eles se estabeleciam, certo? Como colonos. Ficavam naquela ilha dizendo, nós somos colonos daqui, vamos dominar, que vai reger nossa lei, nós vamos reger tudo, certo? Mas visto agora o significado de colônia, certo? Vamos continuar. A formação de colônias aconteceu porque no século XV, o comércio na Europa aumentou. O comércio estava se tornando uma forma poderosa de enriquecer. Então, a formação de colônias, ela aconteceu no século XV, certo? Mas por quê que isso aconteceu? Aconteceu porque o comércio na Europa aumentou, certo? O comércio estava se tornando uma fonte de renda enorme para os reinos, para os reis, para os nobres. Até mesmo as pessoas às vezes saíam ganhando porque vendiam, porque compravam, certo? Estavam ali se alimentando de alguma maneira, certo? E se tornou uma forma muito rápida de se enriquecer. Então, todas essas coisas que eles pegavam para vender no comércio da Europa, eles pegavam das colônias, certo? Que eles dominavam. Vamos lá dar continuidade. Portugal e outros países lucravam muito com o comércio de especiarias da Índia, na Nova Terra, que depois viria a se chamar o Brasil. Buscava produtos que ser vendidos a bons preços na Europa. Para isso, era preciso que os portugueses conhecessem melhor a terra que começaram a ocupar. Então, Portugal, mas não somente Portugal, outros países lucravam muito, certo, com o comércio de especiarias da Índia, certo? Então, todos os países que estavam ali dominando os mares tinham alguma maneira de ir buscar especiarias, dominavam todo este comércio, certo? E lucravam muito, porque as especiarias valiam bastante, bastante ouro
metais preciosos, até mesmo joias, certo? E eles buscavam tudo isso para enriquecer, para vender na Europa, para buscar lucrar. E na nova terra, certo? Que depois viria a ser o Brasil, eles também queriam produtos, certo? Que poderiam ser vendidos a bom preços na Europa, certo? Então eles buscavam matérias-primas aqui no Brasil que eles poderiam enriquecer na Europa vendendo elas, certo? Procurando produtos naturais para que se pudesse vender na Europa e assim eles poderiam obter um bom lucro, certo? Mas para isso acontecer, os portugueses precisavam fazer o quê? Eles precisavam conhecer primeiro as terras, precisavam primeiro explorar as terras para saber onde é que tinha um certo material para se vender, certo? Encontrar algum material, alguma matéria-prima, alguma coisa natural que eles pudessem pegar e levar para a Europa e vender, certo? E antes disso, antes de conhecer, eles primeiro começaram a ocupar a terra, certo? A se estabelecer nas terras que viriam a ser o Brasil, certo? Vamos agora para a nossa página 304, certo? As primeiras expedições para conhecer o território. Vamos lá fazer a leitura? O rei de Portugal resolveu enviar algumas expedições para conhecer melhor as riquezas que poderiam ser exploradas na colônia. Então, o rei de Portugal, na época, ele teve uma ideia de mandar, certo, várias pessoas, umas expedições, para conhecer melhor as riquezas que tinham no Brasil. Então, essas pessoas desbravaram as terras do Brasil, certo? Para ver se tinha alguma coisa que se dava para se aproveitar para vender na Europa, certo? As expedições, vamos lá, voltar para a leitura. As expedições que vieram ao território deram nomes aos acidentes geográficos em geral. Escolhiam-se o nome de santo do dia para os pontos importantes da geografia brasileira que iam sendo identificados. No entanto, os portugueses também nomearam alguns acidentes geográficos, rios e regiões com o mesmo nome usados pelos indígenas, certo? Então, as expedições que vieram para o Brasil, as pessoas que vieram para explorar o Brasil, começaram a nomear as regiões, dar nome às regiões por onde eles passavam. Ah, nós passamos por algum canto onde eles desembarcaram. Então eles deram o nome de quê? De Baía de Todos os Santos, certo? Então, geralmente o nome dado aos acidentes geográficos, certo? As partes que eles viam, as partes das terras que eles queriam marcar, davam o nome de santos do dia, certo? Que todo dia tem a celebração de um santo, certo? E então eles davam este nome para os acidentes geográficos que eles conheciam naquele dia, certo? Mas também eles também davam nomes, já deixavam os nomes que os indígenas tinham colocado, certo? E assim iam identificando a geografia brasileira, certo? Criando um mapa, criando reconhecimento do local a partir do nome de santos, que eles batizavam os lugares, ou então deixando o nome que os indígenas já tinham dado, certo? Vamos lá continuar a leitura. Essas expedições mapearam o litoral do Brasil e fizeram um levantamento dos produtos naturais que poderiam ser explorados pelos portugueses. O que lhes chamou a atenção imediatamente foi o pau-brasil. Então, como eu falei para vocês, essas expedições, certo? Essas buscas, essas explorações, eles aproveitaram para fazer o mapa do Brasil, ou seja, mapearam o Brasil, fizeram um desenho de como era o Brasil, o que é que tinha no Brasil, certo? E fizeram também o levantamento dos produtos naturais, como eles iam conhecendo, certo? As partes, os acidentes geográficos, os rios, as coisas, então eles iam fazendo o levantamento, anotando tudo que encontrava dos produtos naturais que poderiam ser explorados e vendidos pelos portugueses na Europa, certo? E o que mais chamou a atenção dos portugueses de maneira imediata ali na hora que eles estavam explorando foi o pau-brasil. Então eles olharam para o pau-brasil, viram que se dava para vender bastante por causa da sua tonalidade vermelha, certo?
Daí onde vem o nome Brasil, certo? Que vem de brasa, que ele tem a cor parecida com a brasa. Então, eles gostaram bastante disso, então tiveram a primeira ideia de imediato foi de explorar o pau-brasil para vender na Europa, certo? Então aqui, antes de a gente observar o mapa, espero que você esteja entendendo tudo. Se eu falei muito rápido, certo? Você me diga, professor, se eu está falando muito rápido. Nos próximos vídeos, fale mais devagar, certo? Aí eu tento falar um pouco mais devagar. Ou então você pode até reassistir o vídeo novamente, ok? Mas é porque vocês sabem que quando eu me animo, aí eu começo a falar e não quero parar mais. É obrigado a estar me controlando, certo? Então, vamos agora. E qualquer dúvida você me pergunte, certo? Agora vamos aqui para a rota das expedições portuguesas. Então aqui nós temos o primeiro local que eles chegaram, certo? Que foi na Bahia, em Porto Seguro, Bahia de Todos os Santos, certo? E depois nós temos, certo? As outras expedições que eles fizeram. Essa linha pontilhada que nós temos aqui ao redor do mapa do Brasil, certo? São os limites que hoje pertencem ao Brasil, certo? Antes não era dessa maneira, ok? O último território a ser anexado pelo Brasil, a fazer parte do Brasil, foi o Acre, certo? Antes ele fazia parte da Bolívia, certo? Então, todo esse outro território foi conquistado pelo Brasil aos poucos, certo? Foi sendo explorado pelo Brasil aos poucos, mas hoje é desta maneira que está, certo? E nessa linha lilás, nós temos o quê? A expedição colonizadora. Então, vemos que ela partiu, certo? Tanto da Bahia, depois passou pelo Cabo de Santo Agostinho, certo? Aí foi passando por todo o litoral nordestino até chegar no Pará, certo? E também eles não exploraram apenas ao norte, também exploraram ao sul. Saindo também da Baía de Todos os Santos, foram para o Rio de Janeiro. Depois, passando para o Rio de Janeiro, também foram para São Vicente, certo? E também para São Vicente perdão, vamos ler aqui que eu não estou vendo direito, Cananera, certo? Então, essa foi a rota também colonizadora. E além, não pararam pelo sudeste, ainda desceram mais ao sul, até mesmo a entrar em territórios hoje que pertencem à Argentina, certo? Então, foi essa expedição colonizadora onde eles transformaram as terras em posses de Portugal. Então, eles primeiro se tornaram os colonizadores e tornaram os habitantes em colonos e assim tomaram posse da terra, que hoje são o Brasil, eram de posses de Portugal. Então, todas essas expedições que mostram na linha lilás era para tornar as terras de Portugal. Aí depois nós temos a expedição exploratória de 1501. Então, novamente, nós temos saindo da Baía de Todos os Santos, certo? Passando também pelo litoral de Aracaju e Sergipe, passando ainda novamente pelo Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco e depois ainda passando pelo Cabo de São Roque, que é no Rio Grande do Norte, depois indo em direção ao Atlântico. E indo para o sul, certo? Saindo da Bahia, novamente pelo Rio de Janeiro, na província de São Vicente de Cananera, certo? E ainda descendo por todo o sul, voltando também para o território argentino e depois indo novamente para o Atlântico. Então, essa foi a rota exploratória de 1501, onde depois deles transformarem as terras em colônia de Portugal, eles vieram para explorar, ou seja, ver o que podia ser vendido na Europa, identificar produtos naturais que podiam ser vendidos na Europa, certo? E depois, a linha verde, nós temos a expedição exploratória de 1503. Então, eles vieram até a Baía de Todos os Santos. Indo ao norte, eles apenas passaram pelo litoral nordestino, mas não exploraram, certo? E foram para o arquipélago de Fernando de Noronha, que é um arquipélago brasileiro, certo? E que pertence ao estado de Pernambuco. E a partir disso, eles também exploraram mais ao norte, certo? E depois, ao sul, eles vieram até o Rio de Janeiro, mas não desceram para a província de São Vicente, nem mais para o sul. Então, voltaram para o Atlântico, certo? Então, aqui no mapa nós vimos a exploração colonizadora, certo? A primeira
expedição colonizadora, certo? Onde eles tornaram o Brasil colônia de Portugal. Depois, a expedição exploradora de 1501, onde eles começaram a procurar coisas para vender. E depois a de 1503, onde eles também retornaram procurando mais produtos para se vender na Europa e assim enriquecer os comerciantes e também o reino de Portugal, certo? Então, essas foi a nossa aula de história de hoje, certo? Foi um pouco mais longa, mas também um pouco mais necessária, certo? E lembrando, não assista essa aula apenas uma vez, ok? E para hoje não tem atividade de história, certo? Então tome muito cuidado, se proteja e essas foram as nossas aulas de hoje, certo? Tchau!